Olá, seja bem-vindo ao podcast Tamo Junto. A gente tá de cara nova agora e eu quero começar falando com você sobre como pregar o Evangelho, mais especificamente no capítulo 2 do livro de Atos, que foi a primeira pregação de Pedro, do apóstolo Pedro, depois que Jesus subiu novamente aos céus. E foi no dia de Pentecostes. Então, se você ler lá Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, eu não vou ler aqui todo o texto com você, a gente vai ler algumas partes, mas essa vai ser como uma série, vai ser mais de um episódio falando sobre esse assunto. E talvez, assim como eu, você também já teve ou tem dificuldade de compartilhar o evangelho, de pregar para uma pessoa, de falar de Jesus para alguém. Talvez por timidez, talvez por medo, talvez por não saber o que falar. E a minha intenção é que esses episódios te ajudem de alguma forma, te deem um norte, te ajudem no que dizer quando surgirem as oportunidades. E não pense que pregar o evangelho é só para algumas pessoas, é restrito para um grupo seleto. Todos nós que somos discípulos de Jesus somos chamados a pregar o evangelho. Jesus falou depois que ele apareceu novamente para os discípulos, depois de ter ressuscitado. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim para os discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus falou isso para os 11, né? Para os 11 apóstolos, mas isso se estende para a gente hoje, como discípulos de Cristo, como pessoas que seguem a Jesus e querem ser parecidas com Ele. Nós também somos chamados a pregar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares que nós formos. E não necessariamente vai ser no púlpito de uma igreja ou num evento, mas talvez um amigo seu que precisa de uma palavra, alguém da sua família, ou um estranho que você vai encontrar no meio da rua, numa situação inesperada, e ali vai surgir uma oportunidade de compartilhar do Evangelho e compartilhar de Jesus com essa pessoa. Se a gente for ler lá em Atos capítulo 2, o contexto do que está acontecendo ali eles estão na festa de Pentecostes, é uma das festas mais importantes do povo judeu. Então tem judeus de todas as partes do mundo que falam diferentes línguas, que se reúnem agora ali em Jerusalém para celebrar aquele momento. E, ao mesmo tempo, os discípulos de Jesus estão aguardando a promessa que Jesus deixou, né, dizendo que era para eles esperarem, para eles aguardarem, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo. E aqui em Atos 2, ela finalmente se cumpre, e a gente lê nos primeiros versículos que o Espírito Santo vem como um vento muito forte e enche toda a casa e toma aqueles discípulos. E eles começam a falar em outras línguas. E aí aqueles judeus que estavam reunidos ali na cidade começam a ouvir aquele alvoroço e começam a ouvir o que os discípulos estão falando no próprio idioma deles, né? E ali eles conseguem ouvir a mensagem do evangelho no idioma deles. E eles acham aquilo ali muito estranho, muito confuso, e começam até a achar que os discípulos estavam bêbados. Mas ali Pedro está cheio do Espírito Santo naquele momento, porque ele estava com um grupo de discípulos que estava aguardando pela vinda do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. E ali ele se levanta e ele começa a pregação dele. E esse é o primeiro ponto que eu aprendo, antes mesmo de Pedro começar de fato a sua mensagem, mas eu aprendo que para nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos estar cheios, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós precisamos andar no Espírito, precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza e nos ensine, nos oriente naquilo que nós vamos falar, com quem nós vamos falar e como nós vamos falar. E é interessante se nós voltarmos lá no capítulo 1 de Atos, quando Jesus está falando com os discípulos depois de ter ressuscitado, e ele fala: aguardem porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E lá no versículo 8, é um versículo muito conhecido, Atos 1, versículo 8, Jesus fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu acho muito interessante porque eu sempre entendi esse texto como se fosse um comando de Jesus, como Jesus estivesse falando assim: vocês vão receber
o Espírito Santo, quando vocês receberem o Espírito Santo, vão e sejam e comecem a dar testemunho de mim. E na verdade não é isso que o texto fala. Se você ler direitinho, se você ler com calma, Jesus está falando assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. É praticamente como uma consequência, vai ser algo natural. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês se tornarão minhas testemunhas. Porque o Espírito Santo é que vai capacitar vocês, ele vai encher vocês e automaticamente, naturalmente, vocês vão ter a capacidade de testemunhar sobre mim. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando confessamos Jesus, e o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos batiza, nos enche da presença dele, nós nos tornamos naturalmente testemunhas de Cristo. Nós recebemos a capacidade, a ousadia, a coragem, seja lá o que for necessário, para nós compartilharmos do Evangelho e de Jesus. E algo muito interessante também, que quando Jesus fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo, a palavra batismo, o significado dela é estar submerso, imerso em alguma coisa, estar envolto em alguma coisa. E muitas vezes a gente acaba perguntando assim: você já foi batizado no Espírito Santo? Mas na verdade a pergunta tem que ser se você está batizado no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo ele é muito mais que uma experiência, como algo que acontece pontualmente. Ele é, na verdade, um estado, né, de vida. Nós precisamos estar constantemente batizados, imersos, envoltos pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, caminhando dia após dia com o Espírito Santo, buscando dependência nele, ouvindo a direção, a voz dele, por meio da oração, por meio da palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós hoje, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador e ele também vai nos ajudar a pregar o Evangelho. E ele decidiu nos usar como canal, como instrumentos para levar a mensagem dele, para pregar o Evangelho, como Jesus falou lá em Marcos 16:15, vão e preguem o Evangelho a toda criatura, aonde vocês forem. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos estar batizados. Precisamos estar imersos, envoltos na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, dependendo dele, para que nós possamos pregar o Evangelho e compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se você curtiu esse episódio, não esquece de assinar aqui o nosso feed do nosso podcast. Compartilha com seus amigos esse episódio também. E até a próxima. Tamo junto.